e vai nossas pesquisas de membro superior lá em Chicago. O Thiago Zimmermann, cirurgião de joelho de Porto Alegre, né? Que vai tocar, graças à nossa parceria com a Fundação Estudar Nova, esse ano, além da Fundação Lehman, conseguimos mais uma bolsa. E a Caroline de Curitiba, também é cirurgiã de joelho. Bem-vindos. Parabéns. O processo seletivo é dureza. Não que a gente queira ser duro, mas são muitos candidatos e nós temos poucas vagas, né? E eles desempenharam muito bem. Espero que vocês aproveitem o tempo de vocês lá. Nós não vamos dar moleza, podem ter certeza. Você tem que aproveitar bem lá. Ok? Obrigado. No final, eu vou querer que vocês digam algumas coisas aqui para essa turma. Só vamos entrar agora online para falar do tema. Tá bom? Eu tenho o passador de... Obrigado, tá, Mandarino. Obrigado, André, por virem aqui. Isso aqui não vai ser uma aula de artroplastia de joelho. Andou. Mas é para andar aqui, né? Andou aí. Bom, eu agradeço o grupo lá da Escola Paulista de Medicina que me acolheu desde 2018 lá na escola. E foi onde que eu venho desenvolvendo as pesquisas em osteoartrite dos joelhos desde então. Bom, o nosso objetivo nas artroplastias de joelho, eu resumo eles, assim, clinicamente, falando informalmente, em consultório, né, gente? Eu chamo assim, a artroplastia, ela foi criada em cima de 4 UFAs e 1 satisfação. Tá? Quando eu comecei a praticar, em 1990 e poucos, a gente queria isso, a gente queria mobilidade, estabilidade, alinhamento, assim, o básico que a gente tinha que ter, e não era fácil, né? Então, assim, quando a gente conseguia ter esses 3 critérios numa cirurgia, a gente ia dizer, ufa, conseguimos alguma coisa. Mas, sem dúvida, a tecnologia foi evoluindo, as coisas foram melhorando, mais exigente do que nós fazíamos, nós queríamos melhorar realmente a qualidade de vida, não simplesmente tirar a dor e dar uma oportunidade para a pessoa caminhar novamente, que é qualidade de vida. Então, eu adoro isso. Quando o paciente chega no consultório, depois da cirurgia, está com mobilidade, estabilidade, alinhamento, tudo, e ainda ele vem sem dor, aí eu acho que é o segundo ufa que o cirurgião dá. Quando ela começa a falar bem para os amigos, terceiro ufa, indo bem. Agora, quando começa a recuperar a funcionalidade, por exemplo, volta a jogar tênis, volta a fazer a atividade que queria, esse é o 4 ufa. Aí nós estamos realmente bastante satisfeitos. Eu acho que agora, na luz da tecnologia atual, nós, cirurgiões, nós queremos ir além disso. Nós queremos realmente atingir uma plenitude, uma satisfação do recondicionamento motor e longevidade da artroplastia. Por mais que os materiais cirúrgicos, as próteses, possam ser feitas dos metais mais resistentes, os polietilenos mais resistentes, ainda existe falha, ainda existe insatisfação, ainda existem queixas dolorosas do professor Luso. Meu mestre mostra isso bem claro nas palestras deles, que esse nível de insatisfação, claro que tem diversos vieses influenciando, mas assim, de 15% a 50% em alguns estudos, sabe? E a gente quer ultrapassar isso. A gente quer que o paciente realmente volte à função plena dele. E não é fácil.
Sim, só que é uma expressão bem básica, porque nós não temos só médicos aqui. Não é fácil isso. Esse slide do Luz, o Luz me emprestou esse slide, alguns slides, que para nós atingirmos o sucesso daquela mobilidade e alinhamento na prova é complicado. Nós temos aqui 9 variáveis diferentes. Nós podemos ter um joelho que fica apertado em flexão, ou frouxo em flexão, ou fique apertado em extensão, frouxo em extensão. A combinação desses todos, tudo isso daqui pode estar errado, somente esses dois vão dar certo. Então, não é uma tarefa simples para o cirurgião acertar isso tudo. Graças a Deus, com o advento do robô, nós além da nossa expertise, nós temos agora uma ferramenta para nos ajudar. Eu comecei em 2021 lá em Porto Alegre com o Mauro, depois em novembro de 21 aqui no Rio de Janeiro. E a literatura fala coisas muito favoráveis com relação à cirurgia robótica, como menor tempo de internação, melhor reabilitação, economia de custos. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que quem faz o menor tempo de internação, melhor reabilitação e economia de custos é o cirurgião, não é o robô. É a equipe cirúrgica que faz isso. Tá? Então, o robô veio aumentar a nossa precisão, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta maravilhosa. Mas me desculpem, não tirem a arte do cirurgião de fazer isso com competência. Então, assim, o robô nos ajuda com várias métricas, assim como numa situação normal nós teríamos assim as medidas daquele joelho, e a gente vai tentando obter, mexendo, movimentando aqui, medindo nos cortes que nós vamos fazer lateralmente, medialmente, o balanço em extensão. Nós vamos calcular o slope e a colocação do fêmur. Isso tudo nos dá uma precisão milimétrica do que antes a gente fazia simplesmente na sensação e na experiência. Tá? E no final a gente tem isso, ajustando no computador, a gente tem um balanço bem feito com 6 graus de liberdade, tá? Mais do que tridimensionalmente. Então, é flexo, extensão, varo, valgo, rotação interna e externa, e a translação do eixo em todos os do joelho em todos os eixos, que eu acho isso é extremamente valioso ao robô. Aqui eu e Bernardo numa execução, só para mostrar que o robô, na verdade, ele só nos aponta, ele fixa onde nós devemos começar os nossos cortes. Tá? Mas, na verdade, nós é que fazemos os cortes, nós é que fazemos tudo. O robô só auxilia como se fosse um instrumento para precisão. Não tem aquela coisa de o robô faz tudo, né? Então, assim, no final a gente consegue, já com os cortes feitos, a gente consegue avaliar, e com a prótese já colocada, nós conseguimos avaliar o balanço em extensão, em flexão do joelho. Vejam os clusters presos na coxa, na tíbia, muito semelhante ao que a gente faz. Só que com apenas 2 câmeras. Na biocinética, geralmente a gente usa 6 câmeras, né, para fazer uma avaliação, e mais clusters. Então, a gente tem uma precisão também muito grande. Bom, o meu estudo a minha tese de doutorado lá na escola foi justamente sobre a cinemática do joelho. Nós utilizamos a viscosuplementação para comparar grupos. Não é o que me interessa apresentar para vocês hoje aqui, isso aí está publicado, mas que no decorrer do desenvolvimento dessa tese, a gente viu isso. Geralmente, no consultório, a gente examina a flexo-extensão passivamente dos pacientes, em cadeia cinética aberta, como vocês viram na mesa de cirurgia, nós testando ali flexão, extensão, cadeia cinética aberta. É como a gente testa. Só que, para a marcha, não é a mesma coisa. A marcha é feita em cadeia cinética fechada. Eu não preciso nem ter aqueles 90, 120 graus para a marcha ou para a corrida. Geralmente, uma flexo-extensão de 0, assim, de média de 0,5 graus, que pode ir até 10 a 15 graus, é uma marcha normal. Só que qual é a diferença? São apenas 15 graus, mas com todas as competências motoras, ligamentares,
nossa percepção, os mecânicos receptores do solo, do pé, nos transmitindo a informação e nós ajustando em tempo real, naquelas frações de segundo, do nosso contato com o solo. De outras sessões que vocês tiveram aqui, você sabe, essa é a média do tempo no pé, do pé no chão, entre 200 e 300 milissegundos na corrida, né? Então, assim, naqueles 300 milissegundos, primeiros contatos, 20, 30 milissegundos, é contato mesmo, não tem muita coisa a ser feita, é passivo. Agora, os outros 200 milissegundos são ativos. Nesses 200 milissegundos, a gente vai ajeitando, contraindo, relaxando a musculatura para deixar o controle motor refinado. E assim é cada passo que nós fazemos. Então, tem muito mais. Existe um controle neuromotor para a marcha. Não basta simplesmente, não é uma coisa mecânica de botar lá uma dobradiça resistente, indestrutível para caminhar. No momento que nós não temos isso alinhado, nós não temos isso funcionando bem, haverá sobrecarga. E, de alguma maneira, essa sobrecarga vai se manifestar no paciente, seja como dor, seja como uma fraqueza, seja com falta de mobilidade ou de independência e insatisfação. A mesma coisa na rotação. A nossa rotação passiva tem indivíduos que podem ter até quase 90 graus de rotação. Só que na marcha a gente não usa tudo isso. Essa paciente tinha 55 graus. A marcha, o nosso joelho sempre roda internamente. A diferença é que a tíbia roda mais do que o fêmur. Essa diferença, em média, 11 graus de rotação. É pouca coisa, certo? Não são aqueles 55 de rotação que a gente testa na maca. Só que 2 graus de rotação, interferência, uma perda de 2 graus de rotação, já interfere na marcha, no mecanismo de marcha. 2 graus. Então, 2 graus para 11 não é pouca coisa. São 20%, né? Ok? Então, para vocês verem o grau de fidelidade que nós temos que ter quando nós estamos reconstruindo o joelho. E a gente querer e medir isso aqui, dessa forma, é a mesma coisa que pegar um paciente cardiopata e querer auscultar. Nós precisamos de um ecocardiograma, um eletrocardiograma, alguma coisa. Tem que ser muito especializado para fazer um diagnóstico complexo de forma subjetiva. O objetivo, então, do IBTS é desenvolver as pesquisas na linha biocinética, porque ela é uma ferramenta para nos trazer esses dados mais objetivos. Então, assim, a análise 3D do movimento, a gente tem uma perspectiva de qualquer plano de movimento, a gente não está enganado pelo raio-x em AP, perfil, coisa assim, não é uma avaliação subjetiva, ela não tem erro em relação a isso, e é extremamente sensível, porque a avaliação biocinética, ela consegue nos mostrar alterações motoras antes mesmo delas serem sintomáticas. Bom, um exemplo aqui que é muito importante para nós, nós fomos vendo no discorrer das nossas pesquisas, por exemplo, tem pacientes com varo dinâmico. Esse paciente, no raio-x pré-operatório, ele tinha só 9 graus de varo. Foi um dos primeiros que eu guardo esse aqui porque ele foi emblemático para mim. Ele tinha 9 graus de varo, mas ele, na marcha, desenvolve 13 graus e meio de varo. Então, se eu ajustar isso para os 9 graus de varo que ele tem, será que esses outros 4 graus e meio vão estar fazendo uma sobrecarga nessa articulação, vão interferir com a sobrevida da prótese, vão interferir, vão talvez provocar dor do paciente? Então, assim, nós descobrimos que nós temos pacientes com varo, com tendência a exacerbar o varo, pacientes com joelho varo estável, pacientes com varo com tendência ao alinhamento, fazer valgo. Assim como nós temos o contrário, o indivíduo valgo que tende a aumentar o valgo ou corrigir o valgo. Então, assim, o fato de o indivíduo ser varo ou valgo não é definitivo. Vai depender do comportamento do motor, como ele vai se comportar em cima desse joelho, nesse alinhamento. Então, nós temos forças proximais que influenciam o joelho, assim como nós temos forças
distais do tornozelo e pé que também vão influenciar nesse varo e valgo do joelho. Ok? Então, para nós é importante nós termos tudo aquilo que eu mostrei no primeiro slide. Não tem como dar certo se nós não tivermos um bom alinhamento, uma boa mobilidade, sabe, um bom ajuste da prótese. Não tem como. Tem que estar bem alinhado para aquele paciente. Mas nós temos que entender que aquela prótese não vai ficar parada ali trabalhando. Nós temos todo um comportamento motor influenciando as cargas ali em cima. Bom, com esse meu estudo que eu ganhei o prêmio Michael Freeman de excelência em joelho, biomecânica. Bom, é fundamental nós corrigirmos os alinhamentos anatômicos, mas nesse nosso estudo, nós usamos inteligência artificial, isso aí foi publicado já em 2021, nós conseguimos identificar 4 padrões de movimento em pacientes com osteoartrite do joelho. Pacientes que tinham um joelho em semiflexo, e esse semiflexo, não por bloqueio articular, por controle motor. Os indivíduos que estendiam completamente o joelho e ficavam predominantemente semiflexo. Paciente com rotação externa da tíbia, pacientes com o joelho rígido, né, o stiff knee, que anda com o joelho em extensão, mesmo tendo flexibilidade, e o varus thrust, que é o de pior prognóstico. Então, esses pacientes aqui são homens, mulheres, varos e valgos e alinhados. Ou seja, nós temos padrões de sobrecarga no joelho que ultrapassam os conceitos de simplesmente varo e valgo do joelho. Bom, aqui um exemplo. Esse paciente aqui, esse aqui é o pré-operatório dele. Está vendo aí? Caso clássico de varo, né? E a cirurgia foi muito bem sucedida. A cirurgia é essa daqui. Nós alinhamos, veja que ele recuperou extensão completa, tem extensão completa do joelho, tem uma mobilidade muito boa. A pelve bem alinhada. Há um movimento muito bom no plano sagital. Mas se nós formos observar ele no plano coronal, vejam como ele continua fazendo o varo do joelho esquerdo. Eu botei prótese nos 2 joelhos dele, foi bilateral simultânea. Ele continua fazendo varo. Por quê? Porque ele faz um shift da pelve. A falta de controle dele da pelve está fazendo ele exacerbar o varo no joelho esquerdo dele. Será que será que essa prótese vai aguentar? Quanto tempo vai aguentar? Bom, vai aguentar, porque graças a Deus nós identificamos e reabilitamos, né? Entendeu? Ele está ótimo. Ele mandou um vídeo dele jogando tênis a semana passada. Maravilhoso. Já esse outro caso aqui, esse aqui eu operei só o joelho esquerdo. Então, aqui está bem alinhadinho no plano coronal, não está fazendo varo, não está fazendo valgo, tudo perfeito, mas vejam ele no sagital. Marcha em flexo. Só que ele tem extensão total lá na maca, quando eu estou examinando. Então, assim, ele tem um padrão em flexo, porque a pelve dele está em antiversão. Encurtamento de ilipsoas, impotência de isquiotibiais. A doença dele, ele tinha essa doença, o problema dele, a artrose dele não foi da noite para o dia, levou anos. Nesses anos de artrose, foi desenvolvendo uma incompetência de posteriores de coxa, retração de ilipsoas, marcha em flexo, forçando a prótese. Ok? Então, é isso que a gente quer passar. A gente quer pacientes assim satisfeitos. 5 dias depois da cirurgia, isso não é o robô que faz, não. Isso é prótese bilateral. Joelho. Né? O joelho varo, super desalinhado, não consegue nem andar sem um apoio. E 4 meses depois já
indo muito bem. O paciente tem apreensão para caminhar no consultório, para o seu exame físico. E daí, alguns meses depois, isso aqui não fui eu que pedi para ela fazer, não, tá? Ela quis se exibir, não fui eu, tá? Então, assim, e daí a felicidade, rindo, entendeu? É isso que a gente quer. Essa é a plenitude, essa é a satisfação. Não só a prótese ficar bem alinhada e o paciente agradecido que está sem dor. Tá? Então, na minha opinião, isso quem faz é o cirurgião. O robô permite um alinhamento mais funcional, maior conforto e longevidade da articulação. Ok? Queremos falar alguma coisa sobre isso antes de entrar no caso clínico? Pausa para os comerciais. Surdos da Green People. Tá? Tem no Zona Sul, tem no Hortifruti. Em São Paulo, Turma de São Paulo tem do Santa Luzia. Algum comentário? Doutores, André, algum comentário com relação ao que foi apresentado aqui? Você tem algum conceito diferente do que eu acho assim, de mobilidade, estabilidade, da relação cirúrgica com a funcional? Não, acho que é exatamente isso que a gente quer para os pacientes, né? Todas aquelas respostas UFAs a serem respondidas da forma correta, a satisfação, isso passa, obviamente, o resultado passa pelo alinhamento, pela cinemática, tudo. E a cinemática depende muito mais do que só o simples alinhamento ali no plano sagital e coronal. Faz parte todo do controle muscular, como você bem colocou. Fundamental. Mandarino, tem aí, está em voga alinhamento das próteses de uma forma mais cinemática ou mais anatômicas no conceito antigo. Na tua opinião, qual é a linha que você está seguindo? Então, acho que esse é o assunto, é a polêmica da vez aí, em relação à prótese, né? Eu venho de uma escola, né? Acho que todos nós, né? Um alinhamento mecânico. O que é o alinhamento mecânico, para quem não sabe? A gente colocaria todas as próteses dentro de um estándar pré-estabelecido, onde o componente femoral, ele necessariamente tem um grau de rotação externa, em torno de 3 graus, um grau de válvula em torno de 5 a 6 graus, e a tua tíbia vai sempre ser colocada perpendicular ao eixo mecânico. Então, esse é o alinhamento mecânico. Você está tratando um valgo, um varo, você vai colocar padronizado todos os seus pacientes dessa forma. E, como o mestre Salvador falou, a gente tem na literatura um grau de insatisfação com a artroplastia primária do joelho em torno de 20%, em média, tendo estudos até com números maiores. E aí, a maioria dos cirurgiões, já tem acho que mais de 2 décadas, começaram a questionar se o alinhamento mecânico seria realmente o alinhamento que reproduziria essa parte funcional do paciente. E aí começou-se inicialmente a buscar um alinhamento dito cinemático, onde não mais o cirurgião ficaria restrito a esse padrão pré-estabelecido, e ele tentaria reproduzir aquela anatomia prévia do paciente. Só que isso tem um custo. Na hora que você pega um joelho varo de 15 graus e tenta manter isso, né, as radiografias, quando a gente vira, né, o André deve ter visto alguns casos, chega até a assustar. Você fala, essa prótese, mecanicamente, ela está fadada a falhar precocemente. Porque o alinhamento mecânico, ele dá uma sobrevida já bem estabelecida em literatura, acima de 15 anos, com mais de 90% dos implantes. Esse alinhamento que começou a surgir no cinemático, a grande questão era, ok, o paciente pode inicialmente estar mais satisfeito do ponto de vista funcional, mas será que a gente vai ter uma longevidade com a prótese colocada com esses ângulos, com esses graus de desnível? Eu acho que isso é uma coisa que agora já tem os limites mais bem estabelecidos, né? Até 3 graus de varo, válvulas, você estaria ainda coberto de estar conseguindo corrigir no corte ósseo sem estar colocando em risco a tua sobrevida.
E aí veio o alinhamento funcional, que eu acho que veio no meio do caminho, né? Exatamente. É o híbrido. Ele não é nem o mecânico e também não é o cinemático. E eu acho que ele consegue, baseado na parte ligamentar do paciente, ele consegue corrigir no corte ósseo, e aí a robótica e a navegação veio, né, ajudar, porque fazer isso só fazendo a mensuração dos cortes ósseos, porque antigamente você fazia isso no paquímetro, tem até alguns estudos, você tirava o corte ósseo, media em milímetros e via quanto que você estava tirando do côndilo femoral, da tíbia. E agora a robótica e a navegação vieram ajudar dentro dessa filosofia do alinhamento, né, funcional, que eu acho que é um híbrido no meio do caminho, e me agrada, assim ainda estou dentro dessa curva de sair do standard para uma prótese mais robótica e navegada, mas acho que esse é o caminho, sem dúvida nenhuma. Essa é a tendência mesmo. Bom, um dos pioneiros da navegação aqui no Rio de Janeiro acabou de chegar, Marcelo Serrão, está lá no fundo, né? Então, a gente só está falando, eu dei uma brifada só na parte da robótica, mas o que eu queria chegar é justamente aqui, o que o Mandarino falou, que nós ainda não temos o ótimo, né? Então, assim, as próteses a gente tinha que alinhar o joelho com o solo, né? Aquela coisa de engenharia. Só que a gente viu com o passar do tempo que talvez ninguém tem, não é todo mundo que tem que ser perfeito assim, ninguém é perfeito a esse ponto. Então, vieram os que começaram com esse conceito de não, se o cara já era VAR, tem que deixar ele VAR, tem que deixar como ele era. Tem que ser muito corajoso, né, para fazer isso, porque, inclusive, acredita-se que justamente aquele falta de alinhamento do joelho que levou ao problema. Agora, com as análises cinemáticas, etc., e cruzando isso com as anatômicas, nós estamos vendo que nenhum está certo e nenhum está errado. Realmente, o desalinhamento pode levar a sobrecarga, mas nós temos indivíduos com o joelho completamente alinhado, levando as mesmas sobrecargas. Então, a gente tem que chegar mais ou menos vamos chegar num denominador comum, que é o que o Mandarino está falando. Então, assim, nós estamos chegando no que eu adoro ouvir isso em congresso de cirurgia do joelho, que agora começaram a falar do alinhamento funcional, que é o que nós falamos há 15 anos. Nós temos que restituir função. Foi o tempo que a gente realmente precisava restituir ali a mobilidade, alinhamento, aquela coisa dura. Nós agora, graças a Deus, a tecnologia está nos levando a isso, o robô está nos levando a isso, nosso conhecimento médico e cirúrgico está nos levando a isso. A medicina é uma eterna evolução, é uma coisa incremental, a gente vai aprendendo, a coisa vai juntando e vai melhorando. Tá? Não, eu acho assim que o alinhamento cinemático ele talvez não tenha pegado tanto, tá? Porque é muito difícil. Qual é o objetivo do alinhamento cinemático? É você restaurar a cinemática pré-crítica. E como que você vai definir isso se você já pega um paciente com uma artrose, com deformidade em VAR, né? Quer dizer, todo alterado ali. Então, se a gente tivesse uma radiografia do paciente de 20 anos antes, seria perfeito. Assim, tem fórmulas, tem mecanismos de você medir ângulo lateral femoral distal, medial tibial distal, mas assim, isso é muito mais trabalhoso do que você fazer só o alinhamento mecânico, que não precisa de muito planejamento. O alinhamento sistemático precisa de um planejamento muito maior. Então, acho que esse é um dos motivos também que a gente usou muito mais o mecânico por muito mais tempo sem o cinemático ter perto. E aí vem o que ele falou em relação ao alinhamento funcional, que é o meio termo dos dois ali. E você não precisa de tudo isso, acho que é o presente. Eu acho, só complementando, eu acho assim, o alinhamento mecânico, ele funciona bem dentro daquela indicação antiga nossa de querer estender, levar o paciente até o limite dele para indicar. Que é um negócio que você fala isso para o americano, ele vai falar, você está louco. A indicação do americano é muito mais precoce que a nossa. Sim. Então,
como a gente começou a indicar para um paciente que quer voltar a jogar tênis, que quer voltar a fazer uma atividade física, né, de um impacto moderado, né, o alinhamento mecânico já passou a não funcionar. E aí, esses 20% que a literatura muito americana mostra, o Brasil está vendo isso. Então, você faz isso com uma idosa de 80 e muitos anos, de 75 mais, ela vai ficar satisfeita se ela conseguir andar no plano, conseguir fazer as coisas básicas. A chance de satisfação é muito É maior. muito maior, né? Tanto que Porque ela estava muito ruim. sim, a gente está fazendo agora um estudo lá no INTO, que a gente já está na fase de coleta de dados com 1 ano de prótese. A gente fez uma análise pré, com 6 meses o primeiro corte, agora fazendo o OMAC com 6 meses, e alguns testes funcionais de laboratório neuromuscular. E agora, com 1 ano, a gente está fazendo o Forgotten Joint Score, que é um índice, que é um score que é muito usado para a fibropatia do quadril. E eu até me surpreendi que para joelho tem muito estudo também, só que eu nunca tinha utilizado. E ele é bem interessante porque ele pega justamente o tipo de pergunta que para o paciente com OMA, que ele estaria no topo com a pontuação máxima, mas para o Forgotten Joint Score, ele tem uma pontuação moderada. Uhum. Então, Ele percebe que tem o joelho, não é o exatamente. forgotten, é o joelho esquecido, tu não lembra aqui. O KSS, o OMA, que eles têm o efeito, eles chamam de ceiling effect, efeito teto, ou seja, as perguntas são muito básicas. Então, o paciente que está ok, ele vai ter uma pontuação alta. Já o FJS, para ele ter uma pontuação alta, ele tem que estar realmente jogando tênis. Então, as perguntas são diferentes. Por isso, então, inclusive, que a gente usa IKDC. Que o efeito teto de IKDC é diferente do OMA, entendeu? Então, acho mais fiel para isso. E usa o LEFS também, Low Extremity Functional Score. Tu não pode avaliar só o joelho, tem que avaliar o membro inferior como um todo. Isso é bem interessante, viu, Mandarino? É isso que a gente quer chegar. André, com relação ao que você falou, e assim, a gente se baseava muito no mecânico, e a gente não tem como se basear no mecânico de 20 anos atrás, né? Agora, o que nós estudamos aqui no IBTS é justamente o que você ainda consegue pegar o rastro na pessoa. Você consegue pegar o rastro do comportamento motor dela. E o comportamento motor, sim, ele vai criando adaptações antálgicas, certo? Mas a gente já consegue separar muito bem o joio do trigo, o que é um fator protetor, fator secundário, aquele de proteção, do fator indutor de sobrecarga. Senão não faria sentido. Era o que a análise cinemática pura, há 20, 30 anos atrás, fazia, era uma avaliação subjetiva, fazia a avaliação do movimento e o avaliador ali interpretava da forma que ele queria. Na análise biocinética, a gente consegue separar o que é fator indutor de sobrecarga naquela região e o que é fator secundário ou adaptativo, né, por dor, que seja, alguma coisa. Se a gente identificar os fatores indutores, por menos que sejam, você consegue interferir, você consegue reabilitar, você consegue agir em cima daquele problema, mesmo que seja uma senhora idosa. Mas como o Mandarino falou, agora a nossa tendência cada vez, cara, não precisamos deixar o cara sofrer até os 75 anos, tá? A vida passando pela janela e ele, não, vou esperar os 75 para botar prótese. A gente ainda vê muito isso. Pelo amor de Deus. 50 anos, 4 anos graves, qualidade de vida péssima, e os médicos protelando para que ele tenha uma idade mais avançada. Me congela, então, até lá, sei lá, entendeu? André, o que acontece quando a gente começa a operar muito cedo, o índice de insatisfação figura. Esse paciente. E por isso que eu acho que a gente vai continuar sempre fazendo. Eu sou entusiasta da robótica, e pioneiro para alguns outros colegas para fazer navegação. Mas, assim, a gente vai sempre continuar fazendo um pouquinho da variante mecânica. E esses doentes que a gente aborda mais velhos, você vai no mecânico mesmo. E quando você passa a operar os doentes mais novos, que eu acho até que tem indicação, a gente, quando visita um serviço nos Estados Unidos, na Europa, você vê lá paciente com 50 anos, eles colocando prótese. Agora, você vai ter que ter um resultado funcional
melhor para esse tipo de paciente. Eu acho que e aí isso explica muito esse índice de insatisfação que vocês se referiram aí. Quanto mais jovem que você coloca, quando o sujeito não anda mais, tem um arco de movimento reduzido, está com uma qualidade de vida péssima, você faz uma artroplastia mecânica ali, com um alinhamento mecânico, você resolve a vida do cara. Sim. Agora, quando você tem ali o cara que não joga mais tênis porque está com dor, e o cara tem 50 e poucos anos, aí fica mais complicado. É tudo questão de alinhamento de expectativa. Exatamente. O cara mais novo tem expectativa muito maior. Mas é muito mais alto. Mas a gente realmente, isso aí são os conceitos assim, de BTS, que a gente sabe que a medicina ela é incremental. É muito difícil na medicina a gente ter lá um Facebook, que o cara lá teve uma ideia e pronto, explodiu no mundo inteiro. Não, a medicina é incremental. Não dá para sair inventando coisa na medicina. A gente vai aprendendo, juntando informações e vai evoluindo. Ainda bem que tem muitas mentes inquietas no mundo querendo buscar coisa diferente, porque depois, no final, isso é tudo de bom para a humanidade. Bom, vamos ilustrar, então, aqui com um caso. Vamos lá, eu separei um casinho bem simples aqui. Esse é um paciente de 80 anos, que voltou 6 meses depois da artroplastia, né? Ficou bom. Ali, está tudo alinhadinho, ficou muito bem. E ele voltou assim, dizendo, doutor, estou de alta. Né? Estou bem, estou satisfeito, já mandei aí uns 5 amigos aqui para operar com o senhor. É tudo que a gente quer ouvir, né? Tá? Mas eu cheguei, aí tá, como é que está de funcionar? Não, estou super feliz. Tá? E aí, eu de rotina, após uns 6 meses, quando o paciente acha que está bom, é quando eu peço a avaliação biocinética para eles, uma artroplastia. E aqui foi o resultado dele. Aquela satisfação dele está clara. Zero de dor, uma cinesiofobia mínima, né? Nem tem, está ainda no verdinho, 28. O LEFS dele, 93,8, low extremity, e o KDC dele, 71. 80 anos. Não precisa mais nada, né? Esse cara está de alta. Se a gente for fazer uma avaliação subjetiva, não tem a menor dúvida que ele está de alta. Mas aí, na avaliação, a gente vê coisas, ela revela coisas diferentes. Vocês chegaram a botar o código aí? Ah, tá. A gente percebeu aqui que tinha fraquezas severas ainda de glúteo máximo e médio, fraqueza parcial dos gastrocnêmicos, mas severa de soleares. E a gente sabe que isso aí tem uma implicação no controle motor do indivíduo. Entendeu? Então, assim, ele está assintomático, ele não tinha mais fraqueza de quadríceps, mas com certeza glúteo e médio dele vinham sendo hipossolicitados há muito tempo. Certo? Aquele paciente com marcha antálgica, ele não faz a extensão do quadril para dar a marcha, porque vai doer o joelho. Pelo contrário, é aquele que põe o joelho para frente para andar, né? Ele não faz extensão de quadril para fazer a propulsão. Então já começa essa inibição. Inibição artrogênica de solear. É o que nos protege de uma hiperflexão, certo? O dele já fraquinho. Ali, pouco ativo. Então, apesar de ele estar com um alinhamento bastante adequado aqui no plano coronal, estava com semiflexo do joelho, justamente por incompetência de tríceps, solear e glúteo. Esse daqui, vejam que ele não tem aquele flexo, aquela antiversão de pelve, como o caso que eu mostrei anteriormente. A pelve não está antiversão, mas ele está com flexão do joelho por fraqueza solear.
E a fraqueza glútea fica mais evidente na dominância do tronco no agachamento. Como ele não tem glúteo para sustentar o agachamento, vai com o tronco, né? Esse é um padrão que não é muito bom em idoso, que é um tipo de padrão que traduz em risco de queda, né? É aquele que usa o tronco para se deslocar ou compensar o joelho, certo? Você vai abrir o póligo para... Pode abrir o outro aí para o código dele? Eu quero tem o outro. O pré? Eu quero com os gráficos. Tá bom. Porque eu tenho frete. Não, eu quero com frete. Então acho que não tá. O legal nessas análises de marcha, no pós-operatório, no pré-operatório também, no pré é muito interessante, que as pessoas perguntam, vale a pena fazer uma avaliação pré nesse paciente? Tá mal. Vai fazer avaliação pré por quê? O primeiro ponto é, como o Léo falou, identificar se é só o joelho dele que tem alterações ou se ele tem alterações proximais e distais que influenciam. Uma característica que a gente tem observado muito nesses pacientes com artrose de joelho, eles começam a perder rotação de quadril também. Eles perdem rotação interna de quadril. E aí o grande problema é que existe esse perfil de paciente que perde a rotação interna do quadril, eles começam a caminhar em abdução e rotação externa. Como se fosse um paciente com impacto femoroacetabular ou com artrose de quadril. É uma adaptação igual. E a única coisa que a gente não quer é esse paciente caminhando em abdução e rotação externa de quadril no pós-prótese. Porque a abdução e rotação externa induz varo de joelho. É o que vocês acabaram de falar, que vocês não querem um varo funcional nesse joelho. Da mesma forma, esses pacientes normalmente que têm perda de mobilidade estão ficando cada vez mais restritos, eles não perdem só força, como o Léo falou. Muitos deles perdem mobilidade de tornozelo. Eles perdem dorsiflexão de tornozelo. E o problema é que, quando a gente vai pensar na reabilitação desse paciente, a gente quer ensinar esse paciente a agachar, sentar e levantar de uma cama, da privada. E o paciente que tem bloqueio de dorsiflexão vai agachar usando mais joelho, sobrecarregando a prótese. Então, existem vários pontos que aparecem no nosso exame pré-operatório que a gente já consegue identificar para o trabalho imediato de pós-operatório, focando não apenas somente no joelho, mas em toda a cadeia cinética envolvida no movimento. E o que a gente pode? Preparar o nosso paciente para a gente começar a ser capaz de jogar carga. Então, A pelve dele bem alinhadinho. a pelve dele é muito boa. Tá Esse aqui, é ó. o pós, né, Léo? Esse é o pós, ó, da Começa aí pelve. no joelho, por favor, Léo. Então, como o Léo falou, o esquerdo é o vermelho ali operado. Reparem, Deixa eu botar em câmera lenta. esse Foi. paciente recuperou a mobilidade de extensão de joelho. Só que, na nossa avaliação pré-operatória que a gente tem dele também, ele era classificado naqueles subgrupos do artigo que a gente desenvolveu como padrão inflexo. Interessante, ele tinha 15 graus inflexo no pré-operatório. Quando a gente media esse paciente na marcha dele quantitativamente, o padrão máximo de extensão que ele adotava na marcha era 15 graus. Ou seja, quem bloqueava o padrão de movimento desse paciente era a anatomia. Não tinha muito que a fisioterapia fazer naquele paciente com artrose avançada. Interessante, quando a gente fez o pós-operatório desse paciente, ele recuperou a extensão, porém, no padrão de marcha dele, ele continua andando em flexo. Aqui, ó, entra em quase 20 graus de flexo. Ó. Fica. Tá vendo? Então, assim, Tá na não, automática. Tá. E esse é um ponto que é importante. A gente acabou de publicar um artigo de impacto femoroacetabular, estamos publicando o segundo agora na artróscope, mostrando que muitas alterações biomecânicas pré-operatórias não são automaticamente corrigidas com a cirurgia. Isso talvez, quando a gente para pensar, é meio óbvio, mas não é o que muitas vezes a gente discute na literatura. Porque esse paciente, principalmente o paciente com artrose, quantos anos ele não fica num processo adaptativo e compensatório até o ponto que o cérebro dele começa a entender esse flexo de joelho como o novo normal dele. o pessoal tem que entender que, claro, o avatar aqui ilustra muito bem, é bom para a gente ter uma percepção, a gente fazer introspecção do problema, mas o que o algoritmo lê é isso aqui, ó.
É isso aqui. Olha que o joelho direito dele, ele entra com um flexo de 4 graus, normalmente, ó. Está entrando com 4 graus quase a cada passada, ó. O esperado é que entrasse ali com 1 grau. Mas tá bom. Mas tá bom, está dentro da normalidade, está dentro do desvio padrão aqui, está com aqui dentro do sim. Agora, o esquerdo operado continua num flexozão enorme. O que para mim é o mais interessante nesses achados no pré e no pós-operatório, que foi o que a gente encontrou no nosso estudo, e o segundo que a gente publicou também agora no Journal of Physics, é que não existe um perfil claro. Você pode adaptar de diferentes maneiras e dentro do mesmo perfil, por exemplo, desse perfil em flexo de joelho, existem pacientes como esse, que o que bloqueava a extensão dele era anatomia. A gente não tinha muito o que fazer. Só que existem vários outros pacientes que vocês atendem no dia a dia que vão caminhar com os próprios, esses 15 graus, mas quando você mede passivamente, ele só tem flexo de 5. Ou nem flexo eles têm. Esse é o paciente que a gente consegue ainda ter um ganho dentro da fisioterapia. Agora, fica uma mensagem aqui, né? Apesar do que o Gustavo falou, isso aqui não é só lá por ele ter acostumado com o movimento. Lembre que no exame completo foi detectada a incompetência dele de glúteo médio, glúteo máximo e de solear. Entendeu? Sem ativação de solear, ele não vai esticar esse joelho. Então, não é mandar. Assim, estica o joelho. Entendeu? Por quê? Porque para a gente poder acionar quadríceps, para acionar quadríceps na resposta à carga na propulsão, o quadríceps tem que ter 2 pontos fixos. Senão ele trabalha no vazio. Os pontos fixos são o solear, que impede a tíbia de ir para frente, então o solear trava a tíbia, o glúteo trava a pelve e o quadríceps consegue funcionar. Então ele fica trabalhando no vazio, é pedalar bicicleta no vazio. Entendeu? O ponto interessante disso, o Matheus estava com a gente lá em Madrid agora, no congresso da FIFA, e é o primeiro congresso da FIFA que a gente vai, do Comitê Olímpico Internacional também começou a mudar. Eles começaram a parar de olhar para a articulação lesionada exclusivamente. É a primeira vez que eu vejo aquilo que eu falo para aqui há quantos anos que vocês me acompanham, que eu falo a importância do solear como um extensor de joelho. Ele é uniarticular, ele puxa a tíbia para trás. Começando a sair os primeiros trabalhos mostrando que a ativação do solear protege o LCA. Só que o solear em cadeia fechada como posteriorizador. A mesma coisa para isquiotibiais. Pessoal, parando de falar do Nordic Hamstrings. A aderência do paciente a fazer o Nordic Hamstrings é menor do que 50%. O exercício é ótimo, mas ninguém faz porque dói, é excêntrico, porque tem dor muscular tardia. O atleta não gosta de ter dor muscular tardia. Atrapalha o treino dele no dia seguinte. E eles começando a discutir a importância de você trabalhar glúteo, trabalhar o tornozelo para reduzir a sobrecarga. É a mesma coisa que aconteceu nesse ano. A gente foi convidado pelo Journal of Physics para publicar um trabalho sobre, complementando o que a gente publicou em 2021, como que a gente planejaria uma reabilitação de um paciente com artrose de joelho pós-prótese para cada um desses perfis de marcha. Ao invés de ficar só, fortalece quadríceps, ganha mobilidade de quadríceps e ensina o paciente a fazer marcha passando os cones. Então, esse para mim é o que hoje o Léo tem lutado brilhantemente aí nos últimos anos para trazer isso para dentro da ortopedia. A gente tem falado isso dentro da fisioterapia. Parece que realmente o mundo acordou para isso. Então, é bacana ver que a gente tem falado isso há muito tempo. Nós aqui entre nós, foi super interessante lá em Madrid. Eu dei as minhas palestras, o Gustavo deu as deles, tal. E daí me chamaram lá na organização, né? Queriam conversar comigo. Eu fui lá já pensando, o que o Gustavo falou de para me chamarem, entendeu? O que o Gustavo fez? Eles, assim, meio sem jeito, pediram se eu não aceitaria dar uma palestra de última hora na tribuna principal deles, justamente sobre esses conceitos de funcionalidade. Eu pensei, deixa eu pensar. Não, tudo bem, eu topo. Aí o Gustavo, Nath foram felizes da vida lá no jantar, tal. Tadeu também, tudo, jantar lá. E eu trancado lá no hotel, comendo um club sandwich, preparando
a apresentação para a tribuna no dia seguinte. Foi muito legal. Bom, esse, então, é o Léo. conceito. Se a gente tiver o exame pré-operatório, o Braulio tem, não tem? Se o Braulio pegou. Posso levantar uma bola? Claro. Não, você provavelmente não vai lembrar. Eu achei super ilustrativo, inclusive, nesse caso, e a gente vê na prática isso, o paciente voltando para a mecânica prévia. Mas você lembraria se essa prótese foi PS, CR, medial pivot? Você lembraria do desenho da prótese? Porque essa é uma bola que eu não sei a resposta, eu não sei. Vocês vendo pacientes de vários cirurgiões, com vários designs, se a prótese com preservação do cruzado posterior, a prótese com sacrifício do cruzado posterior e a prótese com pivô medial, se vocês no laboratório... Eu posso te dizer que diferença alguma. É medial pivô. Eu só uso medial pivô. Tá? Quanto a isso, o resto tem que abrir a ficha dele aqui. E quem defende, né, a preservação da LCP... A gente não não tem uma amostra grande o suficiente para essas avaliações. Até gostaria de deixar aqui, ó, quero aproveitar já deixa eu pegar a deixa aqui do... Tem paciente suficiente para a gente começar a fazer esse trabalho. Vamos fazer. Olha O só. João já tentou fazer isso, conversar com a gente há um tempo, já, Maurício, cara, dos tipos diferentes, se é pivô rotatório, não Hoje, rotatório. a gente está com o momento só PS, né? Mas... Deixa eu... A minha formação foi com CR. A minha vida inteira... Foi uma CR, tá? Foi uma CR11, tá? Uma persona, femur 11, CR, poli 10, patela 35, medial pivô. Tá? Isso aí é o exame pré-operatório desse paciente. O joelho dele, como é que está igual ao esquerdo? E, Léo, quando você preserva... quando você preserva o cruzado posterior, nesse caso, por exemplo, você está pensando o que você está dando para o teu paciente? O que você percebe de diferença em relação a PS? Você percebe alguma coisa? Não, cara, a minha percepção é de cirurgião. Eu considero, assim, cara, eu acho que tem aqui gente participando aqui, até inclusive online. Eu sou um cirurgião. Eu não invento cirurgia, não inovo cirurgia. A PS acaba sendo uma prótese muito mais reprodutível. Mais reprodutível, mas assim, dos meus princípios de preservar o máximo possível a anatomia. Entendeu? Então, se eu vejo que o cruzado posterior está bom, está firme ali, eu tento preservá-lo. Eu vejo que ali nos cortes tal, danifiquei, ou se ele não tá suficiente, aí sacrifico por uma PS. Eu não sou cabeça dura, não. Eu faço a CR quando eu me sinto confortável com aquilo. Não preciso ficar também inventando muitos cortezinhos, soltar ligamentos e tal, e fazer ajustes, entendeu? E fica tudo bem. CR, você percebe alguma diferença no laboratório? Não tem um volume de N. paciente suficiente para chegar nesse físico. Eu acho que é a grande questão. Agora, o que você está chamando a atenção é que nós lançamos uma linha de pesquisa agora, do IBTS, com a Rush, para avaliar indivíduos jovens submetidos à artroplastia de joelho. Então, isso aí, vamos estudar, nós já temos o IRB lá, e vamos fazer aqui também. E o IBTS vai ajudar nisso. Então, todos do clube que estão aqui, os que estão online com a gente, estão todos convidados a participar do estudo, encaminhando os pacientes de 35 a 55 anos de idade, que tenham feito artroplastia de joelho nos últimos 6 meses a 2 anos. Depois vamos dar os critérios de inclusão e exclusão para fazer esse estudo. Inclusive, pacientes que talvez não tenham cobertura do plano de saúde, ou que tenham parcial. O IBTS vai bancar esses pacientes. Só que, assim, uma coisa que fica fechado entre aqui os membros do clube que estão aqui, que estão no nosso grupo lá de WhatsApp, etc., é que se eu pegar só pacientes do SUS ou sem plano, nós vamos ter uma amostra desse tamanho, né? Entendeu? Então, nós vamos ter que filtrar, vamos ter que escolher aquele paciente que a gente pode cobrir 100%, uma parte do exame, ou se ele tiver um plano de saúde que cobre
melhor ainda, né? Porque daí sobra mais para a gente gastar dinheiro com pessoas que não têm condições financeiras, né? A ideia é essa, é um equilíbrio. Nós não temos, o IBTS não tem grana suficiente para bancar todo mundo, né? A custo zero, né? Tá bom? Eu vou botar no nosso grupo, eu vou divulgar isso para a gente, tá? Vai ser válido coletar no Rio, São Paulo e Florianópolis. Tá? Que o protocolo é o mesmo que vamos coletar lá na Rush. Tá? E essa análise pré e pós? Nós temos o estudo pré e pós, mas a gente está acelerando pós, porque eu quero de imediato entender por que alguns pacientes retornam com menos de 55 anos, voltam com força total, voltam às suas atividades e outros não conseguem. Não é só por força, malandro, porque, entendeu? O indivíduo jovem é forte. Então, a gente quer justamente compreender por que alguns ficam com mais capacidade pós-operatória do que outros. Porque eu acho que essa é a espada que está no peito do cirurgião. De chegar aquele paciente de 52 anos, joelho ruim, como tu falou, André, tem que botar uma prótese e ele te perguntar, eu vou conseguir voltar a jogar tênis? Eu vou conseguir jogar meu beach tênis? Mas você acha que só essa análise pós consegue te dar essa ideia? Então vai ter pré e pós, sem dúvida, vai estar aberto para pré e pós. Um dos modelos que a gente tem até, o professor Moisés está aqui com a gente online, a gente está fazendo isso para algumas outras patologias. Estou fazendo por pós-doutorado no LCA. É exatamente a gente fazer a avaliação desse paciente a partir do momento que ele está bom, ou seja, que ele está autorrelatado bom, ou com critérios clínicos bons, e a gente acompanhar esses pacientes a longo prazo de prótese. Então, acompanha esse paciente por 1 ano depois, 2 anos depois, e a gente entender pelos questionários quem retornou a um nível funcional maior e quem retornou a um nível funcional menor, pegando esses caras como baseline. Para a gente saber se antes da gente liberar ele para voltar ali, o paciente com prótese jovem a fazer as atividades dele, ele de fato ele já está de alta. Então, é o que a gente tem feito, a gente em Chicago tem feito para diversas patologias diferentes. Aqui também, a gente começou agora, o professor Moisés, para fazer a LCA, e agora com a bolsa do Guilherme Johan Peter, lá em São Paulo, lá em Chicago, a gente está começando a acompanhar esses pacientes lá também. E a proposta, como os dados lá são coletados da mesma maneira que aqui, é fazer esses estudos multicêntricos, que eles já têm tudo aprovado dos comitês de ética. Então, qualquer membro aí do clube que tenha pacientes jovens submetidos à artroplastia de joelho nos últimos 2 anos, ou que vá fazer em algum paciente jovem, pode entrar em contato direto comigo, que a gente já vê os critérios de inclusão e exclusão. Tá? Tá liberado. Podem mandar. A gente manda os fatores de inclusão, a gente faz essa lista. E como é que nós vamos fazer para ajudar, entendeu, a ter um N maior, né? Entendeu? Legal. Pegar os pacientes que têm plano de saúde para cobrir, os que têm parcial, a gente cobra parcial, os que não têm nada, a gente paga tudo, a gente faz tudo para ele quer pegar. Só que a verba é limitada, né? Não tem tanta grana assim. Ok? Quer mostrar mais alguma coisa? Aqui? Eu queria mostrar essas curiosidades proximais. Você está no pré, né, Braulio? Esse é o pré. Então, bota... Esse paciente, ele tinha, eu acho que 8 graus de rotação interna de quadril. É bem bloqueado. Isso é um padrão que a gente... Eu não vejo... Ele não tinha nenhuma queixa de dor no quadril. Não tinha nenhuma queixa de dor no quadril. Rotação. Em nenhum momento ele foi procurar nenhum médico pela dor no quadril. Mas aquele gráfico ali, vermelho para baixo, é a rotação externa do quadril dele. Tem então 20 graus de rotação externa. Coloca na abdução do lado, brother, por favor. Aí. E ele também está fazendo a abdução do quadril. Abdução e rotação externa. Ou seja, esse é aquele cara que está abrindo todo o fêmur lateralmente. Isso aí vai levar em... Ele se encaixa naquele padrão 2 do nosso estudo. Mas ele não faz... ele é flexo. Ele não faz thrust em varo. Se você olhar o joelho... Não, do padrão 2, do flexo, Profile 2. Isso. O flexo com rotação externa. Isso é uma das coisas que eu sempre olho nesses pacientes com prótese, com artrose de joelho. Isso é pré. Isso é pré. E pós ele não teve. Pós ele ganhou rotação, mas ainda tem um pouco... Ele melhorou 100% a abdução. A rotação externa melhorou bastante, mas ainda não tudo. O pré dele está aqui, né? Mas É esse? Isso. Continua entrando no reflexo. Ele continua Não, no esse que reflexo. está na tela é o pré. E esse aqui é o pós. Esse é o pós.
Então, na reabilitação e Não, esse é o pré. esse direcionamento. Calma, que abriu aqui para mim. Abriu na minha- Na reabilitação, Ah, ele o abre pra operador ti? Ele teve esse direcionamento. Léo, trabalhar não tem pré-operatoriamente. um pouquinho só para a gente ter. É esse aqui o pré, né? Esse é o Oi, desculpa, André. Você começa a trabalhar ele pré-operatoriamente ou só pós-operatoriamente? Aí depende do cirurgião. Se vocês falam, se o cara vai operar imediatamente, a gente vai seguir. Agora, faz muito sentido. Agora, se vocês muitas vezes falam, cara, vai dar um mês para cirurgia. Até porque hoje tem plano de saúde para aprovar, não sei o que, liberar a cirurgia. Você vai pegar um mês, pelo menos. Começa imediatamente. Eu só faço, André, se o paciente, tudo bem, doutor, eu vou operar, mas assim, tem o casamento da minha filha, tenho batizado, não sei o quê, eu vou operar em novembro. Aí tudo bem. Daí eu pego e encaminho para a reabilitação para ir já ir melhorando antes. Entendeu? Senão, eu não nado contra a maré. Se é daqui 2 meses, está com artrose há 10 anos, o que eu vou fazer em 2 meses? Entendeu? É meio viagem na maionese, entendeu? Tá com inibição artrogênica para burro, tem dor, senão também não ia operar. Né? Fazer o direcionamento no pós-operatório imediato desse paciente. Sim. O segundo ponto, bota na dorsiflexão desse paciente, Léo, por favor. Esse paciente, Gustavo, ele tinha alguma simetria do eixo mecânico pela artrose? Não, o eixo dele era alinhado, os dois lados, não era, Léo? Não. Ele tinha um eixo bem alinhado. Bota no joelho dele, Braulio, pra gente ver. Olha o varo dele. Muito discreto, varo. Muito discreto. Ó. Passa por um paciente normal, se você olhar só de plano coronal. O interessante desse paciente também é que o bloqueio de dorsiflexão que ele mediu, ele tinha menos de 20 graus de dorsiflexão em cadeia fechada ali no teste. Quando a gente colocava esse paciente caminhando... Deixa eu pegar o tornozelo aqui. Dorse. Isso aí, para só olhar um pouquinho. Devagar, batão. Vou botar. Se vocês olharem ali o pretinho, pega o passador para mim, só para passar um pouco. Olha. Isso aqui é o padrão normal de dorsiflexão. A tíbia vai avançando e ela é uma linha que tem que ser linear. Quando ele tem esse padrão aqui, que ela sobe e depois fica reta, isso é sinal de bloqueio de dorso, aquele paciente que eleva o calcanhar precocemente. Esse é o paciente que não vai agachar, mesmo depois que for parar no joelho, se ele não tiver dorsiflexão. Tem que entender que, biomecanicamente falando, dorsiflexão não é o pé subir, é a tíbia avançar, né? Certo? Mas É isso aqui, ó. Isso é esperado no paciente com flexo? Isso, se ele tiver bloqueio de dorso. Nunca é a variável isolada, sabe, André? Se ele tiver um joelho flexo, que já vai deslocar para cima um pouquinho, que a tíbia avançou, mas ele tem bom arco de movimento de dorsiflexão, vai funcionar. Se vocês pegarem o pós-operatório dele agora, Braulio, por favor, aí, É o último. a dorsiflexão, ela continuou mais alta, porque o joelho estava em flexo, só que a linha ficou linear. A gente recuperou pelo menos um tornozelo. Era o que me preocupava nesse paciente para a fisioterapia começar a trabalhar os sentares e levantar. Gustavo, uma coisa que eu vejo também na prática, botar no gráfico do quando tornozelo. deformidades grandes. O paciente chegou com aquele varo bilateral ali de 15 graus. Aí a gente vai e coloca, fizemos um alinhamento mecânico do paciente. Ele sai da sala cirúrgica com uma dimetria de 1,5. O Serrão falou exatamente isso. E aí, se no primeiro momento você não coloca nenhuma compensação, às vezes um flexo, ele está tentando buscar Compensar, uma né? compensação porque você colocou a perna dele retinha e a outra continua com 15. A gente- Pode Você arrumar tem uma dimetria, ele sai da sala com a dimetria. A gente publicou em 2018 um artigo no Gate Impostor que a gente criou exatamente os parâmetros do nosso algoritmo para identificar quando tem uma dismetria funcional. A gente não consegue identificar dismetria anatômica. Porque pode ser exatamente isso, o cara dobrando o joelho para compensar. Mas a gente sempre consegue falar, olha, tem indicativos aqui de uma dismetria funcional. Avalia se é só funcional mesmo ou se tem alguma coisa anatômica. Então a gente consegue diferenciar. Ali, André, que eu tinha falado. Essa vale a pena falar. Esse Deixa eu só estudo. mostrar isso aqui, ó. Olha a diferença nessa curva, como é que agora ela está linear de novo. Ela está no alto. Ela tinha um platôzinho, ela ficava reta aqui. Tá? O artigo de dismetria, nós tínhamos muitos pacientes que tinham feito análise biocinética e tinham escanometria tomográfica de membros inferiores. 100 e poucos, né? A gente conseguiu cruzar os dados
e a gente viu que aquele negócio que a gente aprende na escola, né, que até 2 centímetros tudo bem, não é uma coisa assim, a gente não encontrou essa referência bibliográfica, essa referência não existe. Tá? Isso é de orelhada. Eu acho que vocês podiam dar um foco nesses doentes simétricos, porque, na realidade, como o Marcelo falou agora, a gente, quando corrige, a gente traz ele com uma dismetria no mínimo, Sim, entre outras coisas que a gente não está vendo, entendeu, Gustavo? Esse doente, para mim, é um doente mais complicado. mas o incrível, Serrão, nesse estudo que a gente viu, é que de 0 a 19 milímetros, a diferença, a discrepância, ela pode dar alteração na marcha ou não. Ou não. Ou seja, teve um extremo, até me lembro o nome do paciente, que tinha 19 milímetros de diferença. E ele conseguia compensar a marcha de uma maneira que ele andava assim, que nem uma Mercedes. Sabe? E pegamos indivíduos com 6 milímetros de diferença, também lembro o nome dele, todo encarquilhado, todo adaptado para aquilo. Então, assim, a resposta de cada um à dismetria é diferente também. Entendeu? Então, assim, claro que tem componentes centrais, mas também tem componentes de você ter capacidade ou não de absorver aquilo com o que você tem de solear, de glúteo, de quadríceps, etc., entendeu? De equilíbrio. Então, são muitas variáveis. Então, assim, claro, sem dúvida, nós somos acostumados a usar métricas objetivas, raio-x, né, centímetros. Mas na gente a coisa é muito mais complicada do que isso. Claro, pelo menos a gente tem alguma métrica, a gente tem que usar alguma métrica, né? Nós estamos criando métricas mais refinadas, só isso. Né? Esse é o nosso objetivo. Na verdade, é a razão do IBTS existir. Né? Tá? Tem mais alguma coisa que queira falar aqui? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Aberto para todo mundo. Nossos queridos fellows lá de Chicago. Tudo assimilado? Já abriu também as perguntas aqui para o pessoal que está online de fora do Rio. Sim. Bom, então vamos jantar, né? Tá? Então, aqui, mais uma vez aí, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido algum comentário aí no chat da minha aula. Não, Não, não tem. não, tá tudo bem, né? Ninguém meteu o pau, não, né? Tá ótimo. Doutor Moisés. Moisés, espero que eu tenha sido claro na minha apresentação. Foi Não bem, é mas fácil. eu entrei já no final, infelizmente, estava enrolado aqui no consultório. Me programei para entrar, mas entrei atrasado. Mas, de qualquer maneira, parabéns. O que eu acho, Léo, é que a discussão quente de hoje são coisas que a gente no passado não discutia muito, porque eram meio dogmáticas. Então, é o tal do medial pivô, é o alinhamento cinemático, é o alinhamento mecânico. Eu acho que são muitas variáveis e a gente vê que com o teste, com a avaliação biocinética, não é só pensar no medial pivô, não é só pensar no alinhamento cinemático, é muita coisa. Eu acho que eu acabei de vir de Ghent, vi lá os caras fazendo medial pivô, um tira LCP porque acha que é melhor só funcionar medial, que o LCP piora, o outro preserva. Então, eu acho que a gente não tem consenso de nada dessas coisas ainda, infelizmente. A gente está vivendo de resultados, os melhores resultados se repetem, e quando você tem mau resultado, você vai achar sempre uma causa que não necessariamente seja a verdade absoluta. Então, eu acho que o tema é quente e é também muito difícil, para te falar a verdade. Você falou uma coisa agora fundamental, que é assim, quando alguma coisa dá errado, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é o que que eu fiz, né? O que que eu posso ter falhado? E muitas vezes, assim, na verdade, a insatisfação do paciente ou, sei lá, um resultado não tão bom quanto a gente esperava, está numa situação que era invisível para a gente até a gente ter agora essa tecnologia, essas tecnologias novas, né? Sabe? Então, legal, Moisés. Obrigado pela opinião. Imagina.
Any question more? Então tá, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, gente. Parabéns. Hã? Quer abrir para ele falar alguma coisa? Sim, claro que sim. Eu quero os fellows aqui na frente. Gostaria que vocês Agora, né? Eu gostaria que vocês brevemente, aqui na luz, se apresentassem e digam o que motivou vocês a se candidatarem a esse fellowship. Pode ser, começar por você, Thiago. É muito prazer, então, eu sou o Thiago, sou lá de Porto Alegre. O motivo de eu ter... Presidente, tudo bem? Opa, Tudo bom. Deixa eu te falar. Eu acho que eu posso ver ela aqui no consultório, que parece mais quadril, parece tá estranho o quadro. Acho que é interessante examiná-la para poder ver para que caminho nós vamos. Ela está em cadeira de roda, você falou? É, a Cláudia teve com ela no velório lá, ela tá de cadeira de roda. Fica tanto tomando pra mal, não adianta. E Ou o microfone da Globo. vou interromper o professor. É, Você foi aqui na outra. Fala aí, Thiago. Não tem nada. Então, muito prazer, eu sou o Thiago. Não ia interromper o professor Moisés, sem querer, ou de propósito, participando. Mas o que motivou mesmo foi, primeiro, ver as pesquisas em altíssimo nível que estavam sendo produzidas já pelo BTS e ter a oportunidade de atingir um número imenso de pessoas com as pesquisas, prevenindo e tratando essas lesões, e artrose, lesão esportiva, eu acho uma coisa simplesmente magnífica. Então, foi principalmente por isso que eu quis tentar. E você, Marcos? Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou de Campinas, São Paulo. Foram alguns motivos que me motivaram, que me fizeram me candidatar ao programa Rocha BTS. Entre eles, aprender novas competências, novas habilidades que na minha formação não tive tanta exposição, especialmente à biomecânica, à biocinética. Tenho interesse muito grande, especialmente na prevenção de lesões, e eu acredito que esses estudos são um caminho muito importante para se atingir isso. E, claro, foi por parte desse grupo que eu tenho uma admiração muito grande. E você, Carol? Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, eu sou de Curitiba, Paraná. E o que me motivou para me inscrever para a Bolsa é porque eu sou apaixonada por pesquisa. Eu descobri a pesquisa durante a faculdade e eu gosto de pesquisa, eu me interesso e eu vi no IBTS uma coisa que é difícil de encontrar no nosso país, que é o estímulo, é essa vontade de pesquisar, de inovar, de trazer o melhor para o nosso país. Então, eu acho que o BTS é uma inspiração fantástica, doutor. Então, foi o que me motivou a querer fazer parte disso, aprender mais e poder ajudar mais. Bacana esse ano que nós estávamos numa situação muito complicada, uma saia justa. Tínhamos, no final, depois de todo o processo seletivo, nós tínhamos 6 jovens brilhantes. Assim, daria pena, sabe? Você tem que recusar candidato. E a gente foi encontrando critérios e tal, tudo dentro do conselho. Tem eu, o Gustavo, o Dichala, o Gustavo lá, mas também tem membros da Fundação Estudar, da Fundação Lema, para chegar nos desempates. E aí, quando chegou nesses últimos 3, aí ferrou. Eu só tinha 2 bolsas e 3 candidatos. Eu disse, cara, eu não tenho menor condição de escolher, de tomar essa decisão. Então, vocês ajudem aí, o pessoal da Fundação Estudar levantou a mão, pode deixar, nós vamos dar um jeito de ajudar vocês. Vamos fazer uma 3ª bolsa aí. E aí veio a 3ª bolsa. E tomara que a gente consiga manter ano que vem. Vamos trabalhem bastante, não me desapontem, eu mato vocês, entendeu? Porque eu fico aqui me matando para criar oportunidade. Eu fico aqui diariamente arranjando recursos para o IBTS.
recurso para as bolsas de vocês, para o nosso fundo de pesquisa lá, para o fundo de pesquisa em artroplastia aqui, de LCA do Gustavo, de pós-doutorado, de Moisés, entendeu? A minha vida é arranjar dinheiro para os outros. Né? E a minha mulher, que é a CFO do Instituto, só na nossa cola, olhando ali as contas do Instituto. Certo? Então, façam, tragam bastante orgulho para o Brasil de lá, entendeu? Tá? Sejam úteis para o Brasil, que é isso que eu e o Jorge Paulo queremos, né? Tá bom? Ok, pessoal. Até o próximo. Uma foto aqui para essa turma. Mas não vale a pena desligar o projetor, então vocês saírem da frente, senão vocês vão sair tudo marcado. Chega um pouquinho pro lado. Não, não desligou, não vai desligar. Depois a gente volta o fundo do BTS. Tá bom? Ó,